Pessoal, muito boa noite. O assunto que eu escolhi para a gente conversar um pouco hoje é bastante científico. As obras que a gente vai encontrar bastante informação a esse respeito são a Gênese, Mecanismos da Mediunidade e Livro dos Espíritos. São três básicos que vão trazer uma infinidade de informações, das quais muitos deles vão aparecer nos slides que a gente vai ver. Tá? Então, no finalzinho, tem bastante parte ligada à biologia, neurônio, funcionamento e tal. E como tudo faz parte do Mecanismos da Mediunidade, a citação embaixo acaba não aparecendo no Mecanismos da Mediunidade, só aparece Francisco Cândido Xavier, André Luiz e o capítulo. Tá? Acabou passando aí esse detalhe, e aí depois que eu estava fazendo a revisão que eu vi, depois eu vou acertar. Bom, fluido é um assunto tanto quanto, eu diria, abstrato, né? Para a gente é um pouco difícil da gente entender, e eu acho que toda a magia, eu apenas não, mas a maioria de nós acha que a magia do estudo está em justamente a gente não conhecer tudo. Então eu jamais vou ter a pretensão de sair daqui acreditando que nós vamos entender tudo sobre fluidos, tá? Até porque o próprio Livro dos Espíritos nos traz que nem tudo nos é revelado, porque a gente ainda não tem condição de entender tudo. Eu estava vendo uma revista ali contando que o Einstein era um físico bastante crente em Deus. E ele traz justamente essa frase: a beleza da vida está justamente nos mistérios que ela te mostra. É aí que a gente encontra a beleza de Deus, que é um mistério que gera as perguntas, e as perguntas que vão alimentar a nossa curiosidade e nos manter em estudo constante, em um aprendizado constante. Isso realmente é lindo, e é dessa beleza toda que a gente vai beber um pouco da água hoje. Um pouquinho que eu consegui entender, a gente compartilha nessa noite. Essa imagem que eu escolhi para colocar no fundo aqui não é uma imagem aleatória, não é uma imagem nem que traz muita paz para a gente, é uma imagem que representa algo como uma dor ou um sofrimento. Pois é, na realidade, a ideia dessa imagem é mostrar que a energia emanada por essa figura humana própria justamente da cabeça. E a gente vai chegar nesse ponto. Tá? Eu vou falar dos fluidos e a gente vai chegar no ponto de entender esses fluidos que partem do nosso cérebro, da nossa usina cerebral. Vamos ver se dá tempo. São 80 slides, o pessoal falou para mim que vocês não estão com pressa hoje, porque já foi o carnaval. Falou, pode ficar até a hora que você quiser. Então, eu também não estou com pressa, amanhã eu acordo tarde. Né? Então vamos lá. Fluido cósmico universal. É uma palavrinha que aparece já no Livro dos Espíritos, logo nos primeiros capítulos. E a gente ainda não tem condição de entender totalmente o que é o fluido cósmico universal. Ao que parece, o espaço inteiro, o espaço sideral todinho, é preenchido por uma matéria não tangível, que a gente não consegue nem tocar e, por consequência, então também não consegue medir com os instrumentos que nós temos. Então, essa matéria que preenche o espaço não nos é percebida pelo equipamento orgânico que nós vestimos. Então, para a gente, no espaço, não tem nada. Só que os espíritos nos afirmam categoricamente que o nada não existe. Logo, há algo no espaço que apenas nós não conseguimos ter a percepção. Isso que há no espaço é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal
permeia toda e qualquer região do universo, que é infinito, até porque se a gente acreditar que o universo tem um fim, significa que ele vai até certo ponto, e desse certo ponto começa algo diferente, e que, portanto, se algo diferente começa, isso vai acabar chegando em outro ponto, que começará outro ponto, e nós vamos continuar acreditando que não tem fim do mesmo jeito. Então seria uma bobagem a gente achar que o universo é finito. Não, ele não é. Ele não tem fim. Isso também é a explicação do livro dos Espíritos. Está lá, se eu não me engano, no capítulo 2 do livro 1. Tá? Muito bem. O que a gente encontra de termo de fluido? Eu vou trazer nas imagens para vocês a concepção científica do que fica da alçada da ciência e o que fica da alçada do espiritismo. E aí as informações confluem e a gente tem aquela mensagem final para tentar trazer algo que a gente possa levar para casa que não seja pura e simplesmente ciência e etc. Né? Então vamos começar falando dos elementos fluídicos do mundo espiritual. Quando Kardec iniciou seus trabalhos lá em Paris, das mesas dinâmicas, e depois dos trabalhos com ectoplasma e etc., Kardec era um cientista de mão cheia. Ele era uma pessoa extremamente observadora, tinha anotações de tudo aquilo que ele podia observar, era um estudioso da natureza, de tudo aquilo que envolvia a natureza. Naquele período, a gente está falando aí de final do século XIX, nós estávamos ainda sob efeito dos trabalhos de Mesmer. Mesmer desenvolveu o mesmerismo, aquela ideia de que existe um fluido. Então, o primeiro cientista que traz essa informação para a gente é ele, de que há um fluido que permeia todo o nosso planeta. E a ideia do Mesmer era de que esse fluido precisa circular entre os seres do planeta Terra. E, teoricamente, esse fluido então circularia pelo nosso corpo físico. Acontece que, em alguns casos, ou na maioria deles, nós entravaríamos este fluido para que ele não trafegasse por dentro do nosso organismo. Então a gente colocaria obstáculos em pontos no nosso corpo que não permitiriam que esse fluido circulasse dentro de nós. A técnica de Mesmer, portanto, trabalhava justamente no desbloqueio destes pontos. Então o indivíduo deitava-se e sobre ele duas pessoas impunham as mãos, uma na região da cabeça e outra na região dos pés. Isso é um dos trabalhos dele, evidente. E então esses fluidos percorriam agora de maneira salutar o corpo físico daquele, e esses entraves se dissolviam, e agora esse fluido que permeava o planeta circulava por dentro do corpo dele. O fluido cósmico universal é um termo criado por Mesmer. Como o nosso vocabulário ainda é muito frágil, ele ainda não traz palavras que possam exprimir tudo aquilo que seja necessário ao nosso entendimento, o Espírito da Verdade, na codificação, juntamente ao nosso querido Kardec, faz uso dessas palavras do nosso vocabulário ainda muito pobre. Então, como ele entenderia o termo fluido cósmico universal, caso ele usasse essa expressão, porque o Mesmer já havia criado, o termo então acabou sendo empregado nessas perguntas do início do livro. Tá? Mas fluido cósmico universal vem de Mesmer e tem tudo a ver com o que a gente vai ver hoje aqui. Tá? Então, entre eles, entre os elementos fluídicos do mundo espiritual, Kardec observava a existência de fluidos que julgava somente por comparação, porque era algo totalmente novo. Então, aquilo que a gente nunca viu, quando a gente se depara, a gente julga ser algo semelhante a alguma coisa que a gente conhece, né? Alguma coisa que nós temos já experiências. E aí é isso que aparece na Gênesis, no capítulo 15, está ali embaixo. Então, se você de repente se interessar em aprofundar nesse estudo, as obras vão aparecendo ali. Ok? Muito bem. Alguns foram observados intensamente ligados à vida corpórea,
ou seja, o ectoplasma, por exemplo, e pertencem de alguma sorte ao meio terrestre. Eram observados com certa precisão. Algumas coisas, Kardec estava dizendo que supostamente eram deste mundo aqui, da porção física, não necessariamente totalmente voltados ao âmbito espiritual. Vamos entender o que é isso. Como existe um enlace de nós, espíritos, com este corpo adensado que a gente habita, existem, portanto, porções extremamente sutis e porções extremamente adensadas. E é evidente que isso não transita de maneira brusca, jamais. Nós temos toda uma sequência de espessamento dessa matéria e que a gente pode veicular, então, nossas emoções, nosso conhecimento, nossa memória, nossa mente. A mente humana é uma produção espiritual e que fica plasmada nos neurônios do nosso campo elétrico gerado pelo cérebro, e a gente então acaba expressando-se através do corpo físico dessa maneira. Mas nós precisamos das duas extremidades. Em outras palavras, seria mais ou menos como o equipamento que eu estou usando agora. Eu tenho aqui uma membrana muito sutil, que é a membrana do microfone, que está aqui dentro, e à medida em que eu vibro o ar, essa membrana também vibra por ser sutil, muito mais sutil do que todo o resto do corpo do aparelho, e aí essa membrana acaba convertendo o impulso sonoro, a pressão sonora, em impulso elétrico. E aqui dentro nós temos um equipamento mais sutil ainda, que projeta isso através do ar, de maneira que a gente não vê, não tange, mas pode mensurar. Isso vai vibrando o ar até chegar no receptor, que vai ser convertido novamente, vai vir até os alto-falantes e vai intensificar o estímulo que eu estou gerando aqui. Perceba então que eu tenho uma conversão do mais denso ao mais sutil, e de novo ao mais denso, de novo ao mais sutil. Com o fluido cósmico isso não é diferente. Nós temos o adensamento do fluido cósmico em tudo que a gente pode observar. O nosso corpo físico, na realidade, não é mais do que átomos que se aglutinam em moléculas, que se organizam em células e que vão formar os nossos tecidos e o nosso corpo físico, a nossa vestimenta densa. Tudo isso é parte do fluido cósmico que permeia o universo e que, neste orbe terrestre, estão nesta frequência e, portanto, nós conseguimos interagir. É como se a gente pudesse aglutinar aquilo que a gente não vê. Então essa aglutinação, essa condensação numa fumaça muito densa, por exemplo, numa área muito elevada, forma uma nuvem. E olhando daqui, a nuvem nos parece sólida, mas ao tocá-la com um balão ou com um avião, nós podemos perceber que ela está ainda gasosa. Então esse adensamento muito intenso acaba transformando o fluido cósmico em tudo aquilo que é tangível, inclusive no Sol, nos outros orbes, em toda a galáxia, em todo o universo. Certo? Muito bem. Então, vamos continuar falando do fluido cósmico agora, dessa atmosfera que nos envolve, que é a atmosfera espiritual da Terra. Ela vai ficar no redor do nosso planeta. E essa atmosfera espiritual tem um adensamento diferente do fluido cósmico do resto do universo. Por isso que nós temos ar, por isso que o ar se move, e faz o vento, e faz a chuva, porque nós temos um adensamento diferente do resto que é encontrado do fluido cósmico universal. Até porque se faz necessária essa confluência para que nós possamos encarnar neste orbe. Certo? Essa atmosfera espiritual é composta de fluidos mais vizinhos da materialidade, onde os espíritos encarnados e desencarnados aurem os elementos necessários à economia de sua existência. Nós, encarnados, tentar deixar isso de uma maneira mais prática, a gente precisa de alimento para poder abastecer a energia do nosso corpo físico, que tem uma vivacidade de impressionar qualquer um. Basta você imaginar que a cada minuto da sua vida, a cada minuto, não é a cada ano, a cada minuto da sua vida, você fabrica 1 milhão de novas células. 1 milhão por minuto.
É nessa mesma frequência que você destrói células velhas. Portanto, a regeneração celular do teu corpo é absurdamente intensa. É por isso que nós precisamos nos abastecer de energia. Isso também há um custo energético para que ocorra, para que o investimento físico possa se manter, para que nós possamos nos projetar e nos evoluir e nos burilar cada vez mais. Imagina, todas as nossas células lutam para que essa vestimenta esteja adequada para o nosso uso e muitas vezes a gente faz uso errado, né? Que triste. Mas vamos lá. O nosso corpo físico então precisa se abastecer de alimento. De onde é que vem a energia que nós abastecemos o nosso corpo físico? Do sol. É lógico que eu não estou dizendo que se a gente ficar no sol a gente vai se alimentar, porque nós não temos esse tipo de propriedade. Quem tem isso são as plantas. Os nossos amigos vegetais conseguem aglutinar a energia do sol em moléculas de açúcar. Esses açúcares podem ser passados para outros animais que nos servem de alimento ou nos servirem de alimento de maneira direta. Tanto que se eu pegar uma madeira de uma árvore e atear fogo nela, ela vai projetar o mesmo calor que o sol projeta e que ela aglutinou ao longo da sua vida. É por isso que ela acaba pegando fogo, ela tem o sol aglutinado, assim como nós. O nosso corpo físico também tem a energia do sol guardada em nós, por isso que a gente também é capaz de emanar essa energia de uma vez e produzir calor, como a gente está produzindo agora. Nós nos mantemos aquecidos graças ao sol que a gente usou para nos alimentar, das diferentes formas de frutos que a gente usa na nossa dieta, certo? Então nós, encarnados, aurimos aquilo que nos é necessário através do nosso alimento. E os desencarnados? Os desencarnados também. Os desencarnados, assim como André nos conta no livro Nosso Lar, o sol é um veículo de uma infinidade de frutos benéficos que a Terra recebe. Uma infinidade deles. Então, enquanto o desencarnado entende sua condição e está ali para servir ao próximo, ele acaba podendo aurir os seus frutos dos raios solares. Aqueles que ainda não entenderam acreditam que ainda vestem um corpo físico adensado. Então eles buscam os fluidos densos da matéria. E aí o que ele vai fazer? Ele vai obsediar o outro, porque ele não detém mais o poder de tocar nas coisas, ele não é mais tangível, ele não tem mais a matéria física. Então, através de um encarnado, ele acaba acreditando que está conseguindo energia para poder se manter. E muitas vezes ele consegue, às vezes ele vampiriza o indivíduo, ele emanando os seus filamentos fluídicos em meio à mente daquele indivíduo que está sendo hospedeiro dele. Muitas vezes ele vai também se alimentar das energias emanadas de um animal abatido, através do sangue do animal. Isso acontece demais em abatedouros. São os espíritos que o pessoal diz que se assemelham a uma horda de urubus, que ficam ali para tentar aurir aquele final de energia que o corpo físico daquele pobre animal ainda projeta. E aí então eles vão ali e se alimentam daquilo como vampiros fariam. Perceba que de alguma maneira esses fluidos acabam mantendo a nossa existência, né? Mantendo a nossa energia adequada para que nós possamos produzir nosso perispírito e então interagirmos uns com os outros. O que são fluidos espirituais então? São a matéria do mundo espiritual que envolvem a Terra em camadas comparáveis às camadas atmosféricas. Então, da mesma maneira que na atmosfera nós temos a troposfera, estratosfera, ionosfera e tantas outras camadas com ar mais rarefeito, enfim, na atmosfera espiritual nós também temos diversas camadas. Em cada uma dessas camadas nós podemos encontrar, por exemplo, as colônias de reabilitação, como é o caso do Nosso Lar e tantas outras colônias maravilhosas que nós temos em cada uma das cidades que a gente conhece do nosso planeta. Certo? Muito bem. Os fluidos espirituais servem como veículo de pensamento. Isso é realmente importante no que diz respeito ao que a gente vai abraçar aqui de ideia para levar para a nossa casa. O fluido espiritual é um veículo de pensamento. Por que isso é importante? Porque a gente não para de pensar. E tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma na atmosfera espiritual.
Nós somos como aqueles automóveis que passam fazendo propaganda na frente da nossa casa. A voz daquele cara que está ali fazendo a locução daquele produto se propaga pelo ar e vai longe. Pois é, os nossos pensamentos também, eles se irradiam e vão longe. Então, quando alguém diz que o pensamento tem poder, certamente ele não está exagerando em nenhum ponto. Cada um dos nossos pensamentos, brutados da nossa mente, plasma-se na atmosfera espiritual e vai longe. Muitas vezes um pensamento de ódio que nós desvelamos para algum outro nosso irmão que nos causou algum tipo de infortúnio, vai atingir algum desencarnado que também tinha vontade de se vingar dele, e aí então ele torna-se seu melhor amigo. E agora juntos, você e ele vão produzir uma série de ideias vingativas para prejudicar aquele irmão desencarnado. Porque todos nós ainda estamos em recuperação e precisamos de auxílio. O desencarnado, nós encarnados que tivemos um pensamento ruim, o outro que recebeu esse pensamento. Então, o orar e vigiar de Jesus é imperativo. Não há como a gente conseguir evoluir, se transformar, se burilar, se nós não vigiarmos o nosso pensamento. É imperativo. É para ontem, não é para amanhã. Não há mais tempo. Os espíritos agem sobre os frutos espirituais pela vontade e pelo pensamento. Quando a gente diz os espíritos, a gente está falando de nós também. Não só os encarnados, como os desencarnados, mas nós encarnados também agimos sobre os frutos espirituais pela vontade e pelo pensamento. Depois aqui do nosso encontro, a gente passa por um momento do passe, onde a gente vai receber fluidos benéficos que vão então adentrar os nossos centros de força e regular o funcionamento de cada um desses pontos de captação fluídica. A natureza brota boas energias a todo instante, seja de um cão que te lambe, seja de uma árvore que te oferece sombra, que te oferece fruto, seja de um rio caudaloso, seja de uma nuvem bela, não importa. Nós temos aí energias de todas as formas que a natureza pode oferecer. Os nossos centros de força têm que estar aptos a captar essas energias e revigorar os nossos órgãos que estão subjacentes a esse centro de força. É imperativo que eles estejam em bom funcionamento. E aí, um dos papéis do passe é esse, é organizar esse centro de força para que a gente possa sair daqui captando boas energias. Só que nós, infelizmente, ao sairmos daqui, mantemos o nosso hábito de não vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, e continuamos errando da mesma maneira, e os nossos centros de força se gripam tudo de novo, e estamos nós aqui de novo, recebendo passe de novo, e a gente vai reprovar essa prova até que ela sirva para que a gente entenda que nós precisamos nos burilar. Partindo desse ponto, aí então nós não temos mais esse tipo de problema. O pensamento de espíritos encarnados ou desencarnados age de igual modo sobre os fluidos espirituais. Então, é um grande veículo de pensamento, tanto da gente quanto dos desencarnados. É importante a gente lembrar que em meio a tantos pensamentos ruins, existem pensamentos maravilhosos. Somos nós que temos que voltar as nossas antenas para a captação dos bons pensamentos. Então aí junto, além dos maus, também existem os bons, né? Cabe a nós então organizarmos tudo isso aí. Sobre os frutos espirituais então, né? Para quem pode captar essas informações sobre os frutos espirituais, o quadro desses frutos seria das paixões, virtudes e vícios da humanidade. Então, quais fluidos são mais comumente encontrados na atmosfera espiritual da Terra? As paixões, as virtudes e os vícios da humanidade. Eles carregam as marcas dos sentimentos das pessoas que estão aqui. E sobre o físico serão excitantes, calmantes, irritantes, tóxicos, reparadores e etc. Observe como eles são plásticos, como eles podem assumir funções totalmente distintas.
Da mesma maneira que um fluido pode ser tóxico, ele também pode ser reparador. Vai depender do fluido que a gente está canalizando, daquilo que a gente está absorvendo para a gente. É aí que é o ponto. Nós absorvemos os fluidos, observe. O espírito encarnado envolve o corpo como de uma atmosfera fluídica, que a gente chama de aura. Então, ao redor do nosso corpo, tem uma atmosfera fluídica. O perispírito do encarnado assimila os fluidos como uma esponja se imbebe de líquido. Perceba que o nosso perispírito vai absorvendo esses fluidos. Então, se a gente não se organiza para poder saber quais fluidos são os mais adequados, tanto da nossa projeção mental quanto da nossa captação, o nosso corpo físico vai padecer e a gente vai interromper a nossa encarnação antes do planejado, antes do plano encarnatório ser cumprido. Muitas vezes porque a gente não respeitou o simples fato de se organizar mentalmente para poder receber os melhores fluidos a todo instante. Não é só quando a gente está na casa espírita. O perispírito é fonte fluídica. Lembre-se que o fluido também pode ser reparador. E se o fluido é reparador e o perispírito absorve ele como uma esponja, então o perispírito carrega-se de remédio em si. Nosso perispírito pode produzir vários momentos de autocura. Vários. Principalmente quando os problemas ainda estão no início. Quando ainda a gente tem uma irritação na mucosa gástrica, porque a gente complica muito as coisas no nosso dia a dia. Porque a gente leva tudo muito a sério. E aí então o nosso estômago começa a sofrer ferimentos. É nesse instante que o nosso perispírito consegue então trazer em si os bons fluidos que vão reverter esse quadro e nosso estômago volta a funcionar de maneira adequada. É óbvio que se isso vai se tornando uma lesão mais grave, mais intensa e de mais um número maior de danos causados, vai ficar mais difícil de ser resolvido, mas não necessariamente impossível, visto que a medicina provém medicamentos que nos auxiliam também nessa recuperação. Mas ambos têm que trabalhar juntos. Então, sobre o pensamento causa perda dos fluidos espirituais e fluidos materiais. Ele é uma irradiação. Ora, veja só. Se nós ficarmos gritando pela rua alguma mensagem que a gente julgue ser importante, ao final de uma noite toda que a gente passou gritando, nós não vamos conseguir falar, porque o nosso aparelho fonético vai se desgastar demais e a gente vai ferir demais as nossas cordas vocais. Assim também ocorre com os nossos pensamentos. Então, já que o nosso pensamento faz perder fluidos, por que gastar esses fluidos com maus pensamentos? Por que então a gente desperdiça tanto? Por que a gente acha que a gente tem tanto tempo para falar, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso? Fluido do alçado da ciência, genericamente qualquer líquido ou gás. Então a água é um fluido. Para quem lida com mecânica, existe lá o fluido da direção hidráulica, o fluido do freio, o combustível é um fluido, o óleo é um fluido, os líquidos todos são fluidos. E os gases também são fluidos. Então o ar é um fluido, o ozônio é um fluido, tantos outros, o hélio, o argônio, o neônio, tantos outros gases que a gente encontra, o gás carbônico, por exemplo. Aqui a gente tem os líquidos e aqui os gases, o fluido elástico ou aeriforme, são os gases. Isso é a terminologia da ciência no que tange a ideia de fluidos. Os outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros. Vamos entender o que é isso aí? Vamos lá. Na época de Kardec, a ciência ainda estava muito jovem, em vários pontos, inclusive na eletricidade. Nós não tínhamos, por exemplo, corrente alternada. Nós não tínhamos essa aplicabilidade que nós temos hoje da energia elétrica. Tampouco tínhamos usinas que produzissem energia elétrica. Não tínhamos. Naquele período, portanto, estava se descobrindo os mistérios do magnetismo. Daí a ideia do Mesmer,
Daí a ideia da sociedade de magnetismo que o Kardec participava, juntamente com outros cientistas incríveis, como Faraday, que vocês vão ver a carinha dele aí, e tantos outros. Tá? Naquele período, eles acreditavam, por exemplo, que a luz era um fluido, que o calor era um fluido, que o magnetismo era um fluido. Só que de lá para cá a ciência foi mudando a terminologia. E aí então eles disseram que a luz é uma radiação eletromagnética, assim como o calor também é uma radiação, e o eletromagnetismo é uma onda. Então não temos mais o termo fluido, daí o termo os outrora chamados fluidos imponderáveis. Naquele período nós tínhamos isso. Por que eu trouxe? Porque se a gente buscar informação nas obras, se a obra for daquele período, ela vai trazer isso como sendo algo deste período, e não é do período em que a obra foi escrita, certo? Há, pois, fluidos materiais e fluidos espirituais. Para a ciência, então, fluido é um líquido ou gás. Para o espiritismo, fluido também pode ser um líquido ou gás. Pode, não tem problema nenhum. Só que a ciência não se restringe a isso, para o espiritismo, perdão. Para a ciência, o magnetismo, que era aquele fluido imponderável do começo, é uma força procedente da eletricidade. Então a turma acabou descobrindo isso de uma maneira muito curiosa, até numa outra oportunidade eu explico como é que eles descobriram, né? Passava ali, a pessoa tinha uma bússola perto de um fio que alimentava uma lâmpada. Quando eles ligaram o circuito da lâmpada, a bússola ficou doida. E elas desligaram, a bússola voltou ao normal. Então o cara falou, quando a energia passa pelo fio, gera um campo eletromagnético que deixa a bússola maluca. E então eles foram descobrindo que se você invertesse a polaridade, a bússola virava para o outro lado. E eles descobriram o magnetismo. Tá? Vai aparecer o nome dos caras que descobriram isso. Então para eles, o magnetismo é uma força procedente da eletricidade. Se eu aplico eletricidade em um determinado equipamento, eu consigo produzir o magnetismo. Para o espiritismo, é uma força passiva procedente da eletricidade. Por que passiva? Porque, para o espiritismo, o magnetismo é um fluido que nós podemos produzir através da eletricidade mental. Já estou adiantando aí o que vem, que vai aparecer lá no finalzinho. Nós, com o nosso campo elétrico gerado pelo cérebro, podemos produzir magnetismo, e este magnetismo age da maneira que a gente deseja. Por isso que ele é uma força passiva, porque ele obedece à nossa intensidade, à nossa vontade, à nossa condição. Tá? Para a ciência, o magnetismo espiritual não é comprovado. Entenda que a ciência, muitas vezes mal interpretada, não diz não existe. A ciência diz não comprovado. Não é a mesma coisa que não existe. Não estar comprovado significa que não há nenhum tipo de trabalho de ordem acadêmica sob a ótica da ciência que possa comprovar a existência. Provavelmente a ciência não alcançou condições dessa comprovação. Por isso que ainda não há comprovação. E para o espiritismo, o que é o magnetismo espiritual? É uma força ativa chamada de fluido magnético ou fluido espiritual. É ela então que vai trabalhar conosco no passe magnético. Isso é muito legal, a gente vai ver de novo no final da apresentação, lá pelas 11h30 mais ou menos. Então nós temos aqui o ciclo da evolução sobre a diretriz divina. Como é que a evolução tem que se dar? Nós começamos com a matéria produz a força gera o movimento faz surgir o equilíbrio da atração, a atração se transforma em amor. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? Isso vai voltar para a gente poder fechar esse nosso encontro, ok? Então olha lá, a matéria produz a força gera o movimento faz surgir o equilíbrio da atração e a atração se transforma em amor. Nós vamos falar daqui a pouco, vamos lá. Ainda sob a ótica do magnetismo. O magnetismo é um fenômeno da vida, constitui manifestação natural em todos os seres. Todos os seres vivos estão sujeitos ao magnetismo. Nós temos, portanto, um exemplo bem rápido, bem simples. As aves que traçam rotas migratórias.
por exemplo, as andorinhas, as pombas. Esses seres, de acordo com o fluido magnético que está passando embaixo dessa crosta dura que a gente pisa da Terra, existe toda uma circulação de magma, né, de rocha derretida. E isso faz gerar os polos magnéticos da Terra, para onde a bússola aponta. Esses seres têm, e nós não sabemos ainda explicar de que maneira, eles sofrem uma influência tamanha desses polos magnéticos da Terra, que eles são capazes de se orientarem, mesmo estando no oceano, sem nenhum tipo de área como terra, sem terra vasta. Ele está sobre o oceano voando, ele não se perde, porque é como se ele tivesse uma bússola dentro da cabeça dele. Tá? Prova é que a gente teve durante muito tempo os pombos correio. Você estava viajando pela Europa, você pegava os seus pombos correio e levava com você. Se você quisesse mandar alguma carta para alguém da sua família, você escrevia lá o bilhete, punha no pezinho do pombo, soltava o pombo. O pombo parava onde? Na sua casa. Onde você estava? Não importa. Ele ia voar até a sua casa. Esses eram os pombos correio. Não dava para o pessoal mandar o pombo da sua casa de volta para você, isso não dava. Mas que ele voltava para casa, ele voltava. Como que eles conseguem? A gente não sabe. Tá? Então, eles têm o magnetismo neles de uma maneira impressionante. Como é que começa toda essa história do magnetismo? Então, os chineses foram os primeiros a entender que pedras que atraíam metais, né, descobertas numa área da Ásia chamada Magnésia, daí o termo magnetismo, né, porque é do lugar chamado Magnésia. Aquelas pedras, quando amarradas em uma linha, presas numa haste, se mudavam sua posição de acordo com esse fluxo magnético da Terra, que eles nem sabiam o que era. E aí então, eles começaram a descobrir o magnetismo. Isso tem mais de 2.000 anos. Aí então encontraram a rocha de magnetita, e aí os cientistas que eu mencionei, né? O primeiro deles foi o Ørsted, que descobriu que quando a energia passa por um fio, ela gera um campo magnético. Depois nós tivemos o Faraday, que até hoje o nome dele é utilizado aí para alguns componentes eletrônicos, que melhorou isso, trazendo essa história da polarização lá, né? E finalmente nós temos o Maxwell, que trouxe uma novidade. Até então eles aplicavam energia elétrica no fio e o fio desenvolvia magnetismo. Esse cara fez o contrário, ele aplicou magnetismo no fio e o fio produziu eletricidade. Que é o que acontece no carro da gente. No carro da gente tem um motor elétrico que a gente chama de alternador. Aquele motor, se a gente colocar 12 volts nele, ele gira, porque ele converte energia elétrica em movimento. Só que se ele estiver acoplado no motor do carro, o movimento do carro faz ele produzir energia elétrica. Então o Maxwell foi o cara que descobriu isso. Dá para você aplicar energia e ela ser transformada em magnetismo, ou aplicar magnetismo e isso ser transformado em energia. Então, a partir dessa descoberta, puderam criar, por exemplo, a usina hidrelétrica, onde a água passa, move uma turbina, que nada mais é do que um gigantesco motor, gerando, portanto, energia elétrica, que é essa que a gente está usando agora aqui. Tá? Então, esses três são os pilares, aí, a base de toda essa descoberta do magnetismo para a ciência. Certo? Baseado nessa ideia, se construíram os primeiros geradores. Olha lá, esse é o primeiro gerador. Você tem um eletroímã e tal, e ele gira e acaba gerando energia elétrica. Não vou me alongar muito nessa parte. A ciência descobriu ao longo do tempo do estudo da ciência 6 maneiras diferentes de produzir energia. Vamos só passar rápido sobre elas. O primeiro é esfregando o bastão, aquilo que a gente fazia quando era criança. Passa a caneta no cabelo e aí fica grudando um pedacinho de papel e o papel gruda na caneta. A maioria de vocês deve ter feito isso. Ou então pega um canudinho de refrigerante, esfrega lá numa roupa de lã e aí gruda ele na bexiga, ele gruda também. Isso é eletricidade estática, né? É a primeira maneira de se produzir energia, uma delas. A segunda é a fotossélula, que agora a gente tem nesses equipamentos que ficam no teto da casa, que convertem a energia do sol em energia elétrica. O terceiro é por calor. Nós temos hoje vários equipamentos que podem fazer isso, transformar o calor em energia elétrica. Um deles é um elemento chamado Peltier, célula de Peltier, que tem no bebedouro. Ali a gente coloca energia elétrica, um lado esfria, um lado esquenta, e aquilo acaba gerando o bebedouro e tal. Se a gente fizer o contrário, também funciona. Colocar calor gera energia elétrica.
produção por reação química. Mas o que é esse desenho ali? O que é isso? Então, isso aqui representa um neurônio. O neurônio é uma célula do nosso corpo incrível, capaz de produzir energia elétrica. E como é que ele faz isso? Então, nós temos aqui a parte de dentro do neurônio, a parte de fora do neurônio, e essa camada clarinha aqui é a membrana do neurônio, é a película que reveste o neurônio, como se fosse a minha camiseta me revestindo. E aí, para o lado de fora do neurônio, a gente tem sódio, aquele que tem no sal de cozinha, e para o lado de dentro, a gente tem potássio, que tem na banana, que tem no peixe, etc. Esses dois ficam trocando de posição, e essa troca de posição faz com que o neurônio possa produzir eletricidade. Então, por reação química também é possível produzir eletricidade. Finalmente, por pressão, existem também lugares no mundo em que as calçadas foram adaptadas com esse tipo de equipamento. As pessoas caminham, e à medida que elas caminham, o peso do corpo faz pressão nesses equipamentos e a energia gerada abastece boa parte dos bairros da cidade. Já existe isso na Europa. Tá? Então, se aplicou pressão no cristal ali, ele produz energia elétrica. E finalmente, do magnetismo gerado, por exemplo, nas usinas hidrelétricas que a gente já conhece e que a gente tem algumas próximas aqui da gente. Né? Muito bem. O que é importante para nós nessa noite é o cérebro, é a produção de energia elétrica por reação química, porque isso a gente controla da maneira que a gente quiser, como eu venho falando desde o começo. Né? Então, o nosso cérebro é um gerador autoexcitado. Nós que escolhemos o que produzir, como produzir, quando produzir, tudo. Ele está totalmente sob o nosso jogo, sob o nosso controle. Certo? O que é o cérebro? Vamos lembrar? O cérebro é uma parte mais adensada do perispírito. Então, o nosso perispírito, projeção, portanto, energética de nós, espíritos, tem a porção mais sutil que se conecta em nós, espíritos, e a porção mais densa que é o nosso sistema nervoso, que comanda o funcionamento orgânico dessa vestimenta densa. Tá? Então o cérebro é o principal centro de confluência dessa comunicação, espírito-corpo. Tá? Através dele é que nós podemos então assimilar o funcionamento do organismo. Então está aqui, ó, essa informação está no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 9, ok? O cérebro é um gerador autoexcitado. Encontramos no cérebro um gerador acrescido de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação de energia mental. O cérebro faz tudo isso com a energia mental. O cérebro não é a mente. A mente é uma projeção do espírito. O cérebro consegue fazer isso com a energia mental. Ele pode gerar energia para alimentar, ele pode excitar, transformar, induzir, exteriorizar, captar e por aí vai. Certo? De que maneira o gerador gera energia? Olha lá, através das células especiais chamadas neurônios. Olha lá, neurônio do perispírito. De novo, Mecanismo da Mediunidade, capítulo 9. O cérebro, com suas células especiais, ele tem verdadeiras usinas microscópicas. E a energia sempre vem desta região mais ramificadinha, passa pelo corpo celular, isso aqui se chama dendrito, corpo celular, axônio, sempre num único sentido. Essas células são tão especiais que quando elas morrem, nunca elas são repostas. Elas nunca se regeneram. Então, todos os nossos neurônios têm exatamente a idade do nosso organismo. Todos. Uma vez que eles morreram, eles só houve uma cicatrização daquele local. Não há substituição. Tamanha especialidade dessas células. Correntes mentais. Agora vamos lá. Quando a gente gera uma sequência de pensamentos, nós acabamos gerando uma corrente. Da mesma maneira que os elétrons trafegam pelos fios e também geram uma corrente. Então, à medida que o pensamento vai sendo produzido, ele vai gerando uma corrente. E se a gente tem o mesmo tipo de pensamento que outra pessoa, essas correntes se reúnem. E aí nós conseguimos ampliar o poder da corrente mental, e isso pode ser extremamente benéfico, dependendo do que está sendo pensado. Qual ocorre na matéria física, forma-se em sua passagem um resíduo magnético. Lembra? Passa energia elétrica por um fio, tem magnetismo ao redor dele, até alterava a bússola.
Isso acontece também no nosso organismo. Uma vez que passa a energia elétrica produzida pelo cérebro através do neurônio, ao redor dele nós temos um magnetismo sendo passado. Então vamos imaginar o passe agora. Nós temos ali um campo produtor de magnetismo, que é a cabeça daquele que está sentado para receber o passe, e a mão do passista, do médium. A mão do médium vai estar gerando uma onda eletromagnética produzida pela mente do médium, que vai alterar o campo eletromagnético da região da mão, porque a região da mão é extremamente cheia de neurônios, é muito sensível a mão. Então nas nossas mãos, todos esses neurônios, quando recebem essas informações, geram ondas de magnetismo. Uma vez que a gente impõe a mão, a gente consegue então interferir naquele pensamento, trazendo uma calmaria, uma nova maneira de produzir ondas mentais para aquele que está ali sentado. E isso é benéfico, facilita muito a transmissão dos fluidos espirituais que vão adentrar aquele organismo. Então o papel do médium é organizar ali a chegada desses fluidos naquela estrutura que é o centro coronário do indivíduo que seria ali o paciente no momento do passe. Certo? Muito bem. Corrente mental subhumana. Quando a gente vê subhumana aqui, a gente já fica meio assim, né? Imagina alguma coisa meio que de um monstro e tal. Não, a gente está falando de bicho. Cachorro, gato, periquito, papagaio. Tá? Então, eles ainda não chegaram na condição humana da evolução deles, né? Nesse caso, os impulsos constantes são empregados na manutenção de calor e magnetismo, radiação e atividade sedimentando a base da inteligência. Então, eles estão se preparando para poder produzir inteligência como a nossa. Esses impulsos que eles geram o que a gente chama de pensamento fragmentado. O que acontece com o cão da gente, uma outra vez que eu estive aqui eu já falei isso. O cão não tem noção de pensamento contínuo. Então ele não sabe a diferença entre ontem e o mês passado. Para ele é passado. O pensamento dele vai engavetando. Cada dia que passa ele põe numa gaveta. Não é como a gente é como se tivesse uma corda. Cada dia que passa a gente amarra na corda. Então se eu quero um dia de 10 anos atrás, eu tenho que percorrer essa corda todinha, porque eu sei que 10 anos atrás está muito mais para trás do que ontem. O cão não tem isso, o gato não tem isso. Ele sabe que passou, mas ele não sabe o quanto passou. Esse tipo de pensamento, eles ainda não produzem. Nós produzimos. Nós somos os únicos animais da Terra capazes de produzir pensamento contínuo. Esse que não tem fragmentação. Certo? Então, da transição mais animalesca para o nosso grupo, ele vai assumindo feição mais elevada e complexa e gera um pensamento contínuo. Então aí ele vai evoluindo até chegar no ponto que a gente chegou. Onde é que nasce a corrente mental humana? Nas profundezas da mente, em circunstâncias inacessíveis ao homem. A gente ainda não tem esse acesso. De novo, tem aquele bloqueio que a gente tem que, igualzinho no videogame, né? Você tem que passar de fase para poder desbloquear esse recurso. Então a gente ainda não passou, a gente ainda não tem condição de acessar. Certo? A corrente mental é fluxo energético incessante com poder criador, e muito criador, até porque tudo que está aqui hoje, todos os objetos, a construção e tudo mais foi pensado antes de ser construído. Quem inventou o microfone pensou nele antes, e aí então materializou. Quem inventou a mesa, a mesma coisa. Quem inventou a cadeira, a mesma coisa. Portanto, tudo que está aqui, essa modificação do fluido cósmico universal, antes foi gerado na mente criativa. A corrente de partículas nasce das emoções e desejos, formando ao se deslocar irradiações eletromagnéticas. Nada mais é do que o pensamento sendo criativo. E após nascida, Eila. Agora nós temos que tomar cuidado. Depois que a gente... Então eu estou falando aqui de uma beleza maravilhosa, das criações incríveis que o humano produziu, dos bons sentimentos, etc. Mas a gente tem que lembrar da parte ruim também. Da parte ruim do pensamento que a gente falou no comecinho. Após nascida, Eila. E o que acontece com o seu pensamento depois que ele nasceu, depois que ele existe? Se espraia sobre o cosmos celular. Se esparrama pelo seu organismo inteiro.
Então o ódio, o rancor, o ressentimento surgem na nossa mente e se esparramam pelo nosso corpo. É beber veneno esperando que o outro morra envenenado. Qualquer que seja o mau pensamento, ele te envenena muito antes. Até porque enquanto esses pensamentos ruins permeiam a nossa mente, eles nos estão envenenando a todo instante. Enquanto mais eu pensar neles, mais eles vão me envenenar. Porque eles estão em mim, não no outro. O meu ódio não vai sair de mim e projetar-se no organismo do outro, danificar o DNA das células do outro. Não, ele vai danificar o meu organismo. Esse que eu recebi de presente, que tem exatamente o que eu preciso para eu poder evoluir. E eu uso ele contra. É a mesma coisa que eu ganhar uma faca e ficar batendo ela no vidro em vez de cortar uma coisa útil. Está lá então o perispírito, olha lá, vitalizando todos os órgãos e os centros vitais. Lógico, sendo um bom pensamento, ele vai vitalizar os órgãos e os centros vitais. Sendo um mau pensamento, ele vai envenená-los. Configurando as forças determinantes do espírito, a onda da corrente mental humana, que é o pensamento, filha da energia gerada no cérebro que abastece a mente. Então, o cérebro produz a energia que abastece a mente humana. Já tinha dito isso para vocês. Flui através do tálamo. O tálamo é uma região do cérebro que conflui e que aí abaixo dela tem o hipotálamo e tem a hipófise, que é uma glândula que produz um monte de hormônio para a gente. Caracterizando a comunicação de cérebro a cérebro, que é no centro coronário, onde a gente encontra o tálamo, a porção talâmica cerebral. Tá? Irradia-se de forma condensada, externando sua influência no campo da aura, da alma encarnada ou desencarnada. Então, essa irradiação produzida pela mente e pelo campo magnético do cérebro vai formar a aura. Nesse instante, quando aparece essa árvore, eu lembro que faltam só 30 slides. Então, daqui a pouco acaba. É mentira, está acabando. Tá? Eu sei que é difícil, demorou muito, mas tudo bem, vamos lá. O Sol é a fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. O Sol, então, abastece todas as regiões de adensamento de energia da Terra. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem renovação constante de suas energias. O Sol, isso está em O Consolador. Tem sua fonte de origem em Deus. E aí, a partir dessas energias do nosso Criador, é que os governantes do nosso órgão projetam essas energias para que a gente possa receber através do raio solar, que é o veículo de tudo isso. E a gente volta naquela frase que eu disse, que a gente ia trazer. A matéria produz a força produz o movimento. O movimento faz surgir o equilíbrio da atração, e a atração se transforma em amor. Então, meus queridos, quando a gente fala em amor, a gente lembra do nosso mestre amado Jesus, porque ele é a obra-prima do amor, ele é a máxima do significado da palavra amor. E uma vez que nós, sendo matéria, conseguimos então produzir a força, e essa força pode produzir um movimento, e nós então encarnados, isso aqui tem múltiplas interpretações, eu vou trazer uma. Essa força então que nós temos pode produzir o movimento da caridade, e esse movimento da caridade vai equilibrar a atração, e essa atração em equilíbrio faz surgir o amor. Já pregou a caridade para uma pessoa que estava, por exemplo, precisando de um ombro amigo, e você foi lá e ofereceu esse ombro, e essa pessoa então voltou a tomar o seu equilíbrio, e essa atração agora se transforma naquela fraternidade em que a gente vai acreditar que nós devemos um ao outro aquele instante glorioso de satisfação mútua que a caridade nos permitiu. Ou então quando a gente distribui alimento a quem está precisando, quando a gente perdoa aquele que nos ofendeu, sem mágoa, sem ressentimento, sem querer nada em troca. Portanto, meus queridos, está nele a informação da máxima de tudo isso que a gente viu hoje. A matéria produz a força produz o movimento equilibra as forças de atração, e a atração gera o amor. Que a gente possa então externar através dos nossos pensamentos nessa nossa querida atmosfera espiritual tudo aquilo que ele nos ensinou,
todo o amor que Ele projetou para a gente, e que a gente possa nos transformarmos em nós, esse que é o reino de Deus que está dormente aqui dentro, que ele possa surgir a partir do nosso coração, vibrando as boas frequências do amor, que é o ensinamento máximo do nosso Mestre amado Jesus. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus permita que a gente possa se encontrar muitas vezes e que nós possamos aproveitar cada instante dessa que é a experiência mais incrível que a gente passa, que é a encarnação. Muitíssimo obrigado, tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana, e que Jesus nos abençoe e nos acompanhe